pessoa ali Olá, na boa noite. primeira fileira. Direto para a SIC e para a SIC Notícias. Parabéns pela vitória e pelo apuramento. Antes do jogo disse que Ronaldo no banco era uma questão estratégica e não disciplinar. Explique-nos lá que estratégia era essa, que resultou hoje talvez na melhor exibição da seleção no Campeonato do Mundo, uma equipa solta, alegre e que não podia ser implementada nos jogos a pontuar da primeira fase. Podia ser implementada e ter sido implementada. Não me parece que não é por isso, não é? Porque aquilo que a gente pretende é esta fluência da equipa. Agora, correu muito bem hoje. A equipa fez um muito bom jogo, em todos os aspectos do jogo. Uma equipa com circulação, com posse, com confiança. Como eu tinha dito, eles já manifestam isso nos treinos, temos manifestado sempre uma grande vontade, uma grande determinação. Estão muito unidos. Isso depois reflete-se no jogo também na capacidade de trabalho, na capacidade de recuperação, na capacidade de pressão. E hoje essas coisas funcionaram muito bem. Há dias que não funcionam tão bem, os jogadores querem, mas as coisas não funcionam tão bem. E, portanto, o que eu acho mais importante neste momento é baixarmos um bocadinho isto, não é? Porque a gente vai jogar com Marrocos. Hoje, não é fácil. Eu lembro bem o jogo do Campeonato do Mundo 2018. Claro que eu percebo que as pessoas estejam contentes, ainda bem que nós podemos proporcionar isso, mas neste momento mais importante para mim, e foi isso que eu acabei de dizer aos jogadores, é que temos um jogo daqui a 4 dias, faltam 3 jogos para jogarmos, o próximo é já daqui a 4 dias, com Marrocos, que acabou de derrotar a Espanha, não é? Uma das principais favoritas à conquista deste torneio. Não foi por mérito da Espanha, foi por mérito da equipa de Marrocos, que tem na realidade uma equipa forte, muito competitiva, vai-nos pôr problemas diferentes, porque concede muito pouco espaço no jogo, e nós vamos ter que na realidade agora olhar para ele e depois eu tomar as decisões que entender melhor para esse jogo em termos estratégicos. Foi isso que levou a esta alteração, já, como eu já disse 3 vezes ali há bocado, eu posso repetir na mesma, como já disse na conferência de empresa também. Esse assunto é um assunto que ficou sanado quando eu vi a conferência de empresa, que era normal e que queria dizer, mas também terminei a dizer que esse assunto estava encerrado. Aliás, é bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste jogador, para mim o melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme, e portanto eu acho que só temos é que enaltecer o espírito desta equipa no coletivo e nos tais 24, que infelizmente neste momento só são 24. Mas continuarmos assim, se conseguirmos ainda melhorar algumas coisas, então estamos um bocadinho. The next question, the gentleman. Próxima pergunta para o senhor ali na terceira fileira. Perdão, Fernando Santos, Bruno Andrade do All Sport Brasil. Nós algumas vezes já falamos sobre a sua relação de treinador, jogador e pai e filho do Cristiano Ronaldo. Sim. Pergunto se, como treinador, foi a sua decisão mais difícil ter que avisar ou colocar o Cristiano Ronaldo no banco nesse momento e, ao mesmo tempo, se podemos ter, a partir de agora, um novo ciclo do Cristiano Ronaldo na seleção. Obrigado. Não, isso eu irei definir. Obviamente tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Porque já o conheço desde os 19 anos e sempre treinei no Sporting, ele tinha 19 anos e, portanto, ficámos sempre com uma relação muito forte, que depois foi crescendo aqui na seleção, quando eu cheguei em 2014, obviamente. Já o dissemos muitas vezes e essa relação não se altera. Nem eu, nem o Cristiano confundimos a questão humana, pessoal, com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E, portanto, é isso que queremos fazer. Agora, o Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para a equipa portuguesa. Next question, just gentleman here in the front, in the first row. Próxima pergunta para o senhor ali na primeira fileira. I'll ask my question in English, please. Okay. Farei a minha pergunta em inglês. Você surpreendeu muitas pessoas começando com Gonçalo Ramos hoje, né? O que você viu dele no treino e o quanto que você ficou feliz com o desempenho dele hoje na partida? O que eu vi dele foi nos jogos que eu observei. Eu observei muitos jogos. Claro que eu tenho a minha forma de observar, tenho a minha forma de ver. Trouxe os jogadores que entendi que serviam, porque os 3 jogadores nessa posição são jogadores claramente diferentes. O André, que é também um excelente jogador, mas joga mais a 2 avançados. Na equipa no Leipzig está a jogar mais como 2 avançados. Antigamente jogava mais numa posição fixa.
O Cristiano atualmente é um jogador mais fixo, mais da área, com mobilidade sim, mas é mais um jogador da área. O Bernardo é um jogador que tem características muito diferentes, porque é muito dinâmico, ataca muito forte algumas zonas no espaço da zona interior, depois tem um ritmo competitivo forte, e foi isso que eu vi no clube dele. As observações que fiz chamou-me a atenção, claramente. Depois aqui nos treinos tem vindo a demonstrar isso. Não é nenhuma novidade, porque ele já tinha entrado dois jogos, né? Já tinha entrado no primeiro e no segundo jogo, ele entrou, então mas como o André também jogou depois no jogo seguinte, também entrou no jogo seguinte, o Ronaldo jogou mais tempo, e portanto temos de ter absoluta confiança, e para cada jogo e para cada adversário colocarei em campo aquilo que eu entender que é a melhor estratégia de jogo, como sempre fiz na minha vida. Eu também tenho uma pergunta do estádio virtual. Por favor, vamos então para o estádio virtual. Eu faria minha pergunta em árabe para o técnico Fernando Santos. A minha pergunta se dá com relação à próxima partida contra o Marrocos. O que o senhor sabe sobre a seleção do Marrocos? O senhor acredita que ter chegado nas quartas para o Marrocos é uma surpresa e o Ronaldo fará parte dessa próxima partida contra o Marrocos? O Ronaldo vai fazer parte seguramente. Todos os jogadores que estão no banco podem ser utilizados. Os 26 jogadores que estão comigo, infelizmente dois não podem. Portanto, todos os 24 jogadores podem jogar de princípio, podem entrar depois. Infelizmente, um campeonato da Europa anterior é que não, tínhamos 26 e só podiam 23 para o banco. Não é o caso aqui, o que é uma coisa que ainda bem, porque felizmente isso erradicou alguns problemas que os treinadores tinham. Em relação à questão de Marrocos, conheço razoavelmente bem Marrocos, lembro muito bem do jogo de 2018, do alto índice competitivo. Tive a oportunidade de ver, já vi 1 ou 2 jogos, não com tanta atenção, mas hoje com mais atenção, naturalmente, o jogo com Espanha, mas amanhã uma parte boa do meu dia será para observar esse jogo. Conheço muitos desses jogadores, até porque alguns jogam na Grécia, e em clubes que eu conheço bem e de quais tenho informações. E portanto é uma equipa muito competitiva, com muita qualidade. Venceu a Espanha não por mérito da Espanha, por mérito de Marrocos. Portanto, se Marrocos teve mérito vencendo uma grande seleção como é a Espanha, portanto, por isso é que eu digo que temos que baixar nós também um bocadinho à terra e saber que o próximo jogo é muito, muito difícil. As últimas perguntas aqui, por favor, à frente. Técnico, eu sou Yanos, do jornal da Atenas da Grécia. O senhor sabe que muitos dos gregos estão juntos com Portugal, apoiando Portugal, né? Estão apoiando Portugal por causa da sua pessoa. O que o senhor acha disso? E se o senhor acha que o segredo do Marrocos é esquecer rapidamente o jogo de hoje? O que o senhor acha? Muito obrigado. Não vou falar grego, parece mal, fazia se não falar, responder em grego. Mas sim, tenho muitas mensagens no meu telemóvel, acabaram de chegar, chegaram durante todo o dia, dos meus amigos da Grécia, como sabe. É o meu segundo país, os gregos estão no meu coração, portanto já disse isso muitas vezes. E portanto, isso aí, por isso que acompanho o Campeonato Grego com uma regularidade, conheço alguns destes jogadores que jogam no Campeonato Grego, alguns deles que já jogaram contra Portugal em 2018. E pelo aquilo que vi, é uma equipa sem 2018. Para mim foi o jogo mais difícil que nós tivemos nesse Campeonato do Mundo. Mais até do que o jogo que acabámos de perder com o Uruguai. Foi o jogo em que mais dificuldade tivemos. Vencemos 1-0, mas com muita, muita dificuldade. Já aí eles podiam ter sido apurados, porque a Espanha fez um gol mesmo a acabar o jogo, também nesse Campeonato do Mundo. E portanto vai ser um adversário muito difícil, como eu disse há pouco. Portanto, agora vamos analisar bem, estudar bem, conhecer todas as características do adversário nos seus momentos de jogo, para tomarmos as nossas decisões também. The last question for the gentleman in the back. A última pergunta para o senhor ali no fundo. Marco Oliva da Lusa. O Fernando Santos, mais do que uma vez a conferência de imprensa falou na necessidade de
de baixar um bocadinho, por aquilo que me pareceu baixar um bocadinho a euforia, também já tinha falado antes. Porquê é que está a sentir essa necessidade? Está a sentir que há muita euforia com este resultado à volta da equipa? Porque sim, porque já é um intervalo difícil aos jogadores. Porque quando nós entramos num estado de euforia, começamos a ir para além daquilo que se deve fazer num jogo de futebol, não é? Quer dizer, que é fazer tudo muito bem, mas depois começamos aqui e acolá a divertir-nos um bocadinho demais. Para usar esta expressão simples, divertir-nos um bocadinho demais. E o futebol não é divertimento. É divertimento, sim, em termos de jogar, de pôr a bola a correr, que foi isso que eu pedi aos jogadores, é que se divertissem dentro do campo. Mas divertir depois já não é outra parte, não é mesmo divertimento, isso não, porque isso depois pode causar problemas, pode-nos trazer complicações, e eu acho que eles fizeram um jogo nesse aspecto, em termos de entrega ao jogo, seriedade, empenho, foram fantásticos. Eu não quero é que isto possa ter algum deslumbramento e que as coisas depois a gente tenha alguma dificuldade. Thank you very much, Coach, for joining. Muito obrigado, técnico, por estar conosco na coletiva e desejamos tudo de bom para o senhor no jogo contra o Marrocos.